boa noite para todos, que Jesus possa estar conosco, não só conosco que nos reunimos aqui, mas com todos os nossos irmãos de humanidade, né, que encarnados nesse momento passam por essa situação que já não imaginávamos mais passar, né, que todos nós possamos ser fortalecidos nas mais distantes regiões da Terra, nos lugares de maior dificuldade, naqueles mais esquecidos, como a nossa África, né, e todas as regiões do planeta, onde haja um ser humano, que todos possam ser abençoados. O nosso tema de hoje é um tema bastante conhecido, né, e por isso até a referência da Lúcia Celano dizer que seja um tema antigo. Né, é sobre o óbolo da viúva. No livro Elucidações Evangélicas, do Antônio Luiz Saião, da Federação Espírita Brasileira, há referências muito interessantes abaixo dessa passagem, como aquelas referências bíblicas que nós normalmente encontramos na Bíblia, né? Quem costuma folhear a Bíblia encontra muitas vezes abaixo dos textos alguma ligação, alguma correlação com uma outra passagem, seja do Novo Testamento para o Velho, ou dentro do próprio Novo Testamento, mas sempre buscando mostrar assim, ligações que há entre textos. E, no caso da Bíblia, do Evangelho, nessas passagens de Lucas e Marcos, não há referências. Mas Antônio Luiz Saião faz algumas referências lá no livro dele, Ilustrações Evangélicas, algumas bem interessantes. Uma, por exemplo, narra que uns 850 antes de Cristo, ao tempo do rei Joás, havia lá uma discussão que ele provoca sobre a reparação, o reparo no templo, o reparo físico no templo. O templo tinha sofrido muito desgaste. Ao longo dos anos, as dádivas eram recebidas, né, pelos sacerdotes e o templo continuava lá esquecido. Bom, até que se encontra lá uma solução por meio do sacerdote Joiada, que ele toma de uma caixa, porque os outros sacerdotes foram meio que afastados da atividade. Ele toma de uma caixa, faz uma abertura na parte de cima da caixa, e ali ele passa a receber, então, os donativos que seriam finalmente destinados ao reparo, né, do templo. Não sei se ao tempo de Jesus isso se dava dessa forma, né, mas deveria ter uma destinação honesta, arrecadação feita, porque a gente não vê nem na narração de Lucas, nem na de Marcos, qualquer crítica de Jesus àquela arrecadação que era feita. Mas, então, o que nós assistimos lá, o que nós lemos, melhor, lá em Marcos e Lucas? Nós vemos o seguinte, está dito lá que Jesus sentara-se diante do gasofilácio, que também o Antônio Luiz Saião diz lá que era uma arca, tipo uma arca, onde se deitavam as ofertas no templo. Então, nesse gasofilácio, nessa arca, as pessoas punham as dádivas. E Jesus se senta, vamos ver a situação, a cena, né? E Jesus se senta, segundo lá o Evangelho, diante dessa arca. E ali ele passa a observar o comportamento daqueles que vêm fazer as suas ofertas. Vê que os ricos deitam, colocam ali valores elevados, e até que vem a pobre viúva, que toma das duas moedinhas, ele teria tido a possibilidade de verificar que eram as duas únicas moedinhas que ela tinha, né, que lá está como o óbolo, né, o óbolo, segundo aí o dicionário não Saião, eram moedas de pequeno valor na antiguidade grega, e que, por sentido figurado,
seria um donativo de pouco valor dado aos pobres, uma esmola. Então, ela toma da sua esmola, do seu óbolo, né? Esmola no sentido figurado, o seu óbolo, como está dito lá, que eram, na verdade, moedas de pequeno valor. Toma das suas 2 moedinhas e deposita lá na arca, no gasofilácio. E aí Jesus, então, chama os discípulos e comenta, olha, vejam só, né? Ela que deitou 2 moedinhas, centavos aí, fez uma doação muito mais expressiva do que os ricos que deitaram valores elevados. Porque enquanto eles davam daquilo que lhes sobra, que não fará falta, ela colocou as 2 moedinhas que tinha para seu próprio sustento, né? Deu tudo o que tinha ali, até mesmo para o seu sustento. Então, ele faz essa comparação sobre o valor da doação de uns e dessa senhora, dessa viúva. E aí, para a gente começar a conversar, eu quero já fazer uma indagação. Vou aproveitar que eu estou vendo aqui a Lúcia, vou pedir para a Lúcia ligar o microfone dela e vou fazer vamos iniciar a nossa conversação. A gente pode entender que Jesus, ao se colocar nessa situação, vejamos, ele se senta, como nós sentamos numa praça, ou no metrô, ou no ônibus, ou em pé, okay? E a gente fica observando as situações, né? Ou no próprio centro, a gente coloca lá, Jesus estava lá observando a situação. Tira as conclusões, faz a análise das conclusões, chama os discípulos e faz o seu comentário. A gente pode entender que Jesus estivesse fazendo um julgamento dessas pessoas? Essa é uma primeira indagação. A gente pode entender isso? Vou perguntar primeiro para a Lúcia aqui. Você pode entender se estava ele fazendo... estivesse julgando as pessoas? Julgando? Eu acho que não. Eu acho que, por ser Jesus, não. Se fosse a gente, sim. Eu acho que ele estava buscando exatamente dar ensinamento, porque ele sempre sabia o que ia acontecer, né? Então, ele estava buscando ensinamento. Ele sabia que aquilo ia acontecer e que ele iria dar um ensinamento aos seus discípulos que estavam lá com ele. Então, quer dizer, de certa maneira, ele estava julgando, né? Estava julgando. Pronto. Eu não estou buscando um certo ou errado, tá? Eu estou pondo realmente a questão para a nossa reflexão. Porque ele ensinou a não julgar, que não devêssemos julgar, que não devemos julgar. Mas uma coisa é certa. Nós sempre exercemos o nosso espírito crítico. O espírito crítico, ele é... Pois não? Ah, tá, você tirou o som. O espírito crítico, ele é inerente ao espírito humano, ao espírito. Se nós não exercitamos nosso espírito crítico, não estaremos habilitados a fazer uma escolha, digamos, entre o certo e o errado, entre o mais favorável ou menos favorável a nós. É o espírito crítico que nos permite avaliar entre o bem e o mal, certo, errado, como nós queiramos colocar, entre o que é mais conveniente ou menos conveniente. Não é propriamente, e aí há uma diferenciação a ser feita, com aquele julgamento que muitas vezes nós fazemos dos outros, no sentido, no propósito de desqualificar, de desvalorizar, de desmoralizar. O espírito crítico é que nos permite ver o que é mais acertado. Senão, nós vamos andar a esmo. Jesus, e aí eu gostei muito da Lúcia ter colocado dessa forma, no primeiro momento, quando ela diz que, olha, era Jesus, se fôssemos nós, estaríamos provavelmente julgando mesmo. Mas se era Jesus, certamente ele não estava se negando, ele não estava negando aquilo que ele próprio nos ensinou.
no sentido de não julgarmos, de não proferirmos exatamente esse juízo de valor das pessoas no interesse de desqualificá-las, de desmoralizá-las, de desvalorizá-las. Né? Então, ele estava assim, exercendo o espírito crítico com um fim. Sim, com certeza com um fim. E a Lúcia também comentou sobre isso, ou seja, era dar o ensinamento aos seus discípulos e, de quebra, para a posteridade. Deixar ali um ensinamento, sim, que ele não perdia. Aliás, de Kardec, a gente recolhe alguns princípios que Kardec se lembra ao longo do Evangelho, que a gente pode aplicar de maneira muito geral, que é, por exemplo, conforme a gente falou, ou seja, a ideia de que ele não podia negar o que ele próprio ensinou. Ele sempre buscava uma oportunidade de deixar um ensinamento. Né? E também termos em conta que a sua doutrina era uma doutrina de amor e caridade. Kardec, inclusive, diz assim, isso lá no capítulo 14 do Honrai a vosso pai e a vossa mãe, quando ele, naquele item de quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Ele chama a atenção de que a doutrina dele era uma doutrina que tinha por pedra angular, ou seja, por base, né, a lei de amor e de caridade. Então, isso nós sempre vamos ter de fazer, inclusive, um cotejo, uma comparação, assim, uma verificação daquilo que a gente lê, para ver se está de acordo com esses princípios. Não pode Jesus estar falando de alguma coisa que seja de um ensinamento não útil. Não pode ele estar negando a sua doutrina de amor e caridade. Isso não pode absolutamente estar acontecendo. Se a gente achar que naquela situação não é isso que ocorre, então é porque a gente não ter, ou a própria matéria não foi bem traduzida, né, não foi bem reproduzida, foi mal compreendida ou não é dele. E, em certas situações, até se nós não compreendermos, é preferível nós deixarmos de lado, porque nós temos a essência do ensinamento de Jesus. Quando perguntam a ele qual era o maior mandamento, o que ele diz? Né? Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Então, a essência nós temos. Deixar de compreender uma coisa ou outra não vai trazer qualquer prejuízo. Nós temos de buscar tudo sempre sintonizado com essas ideias. Julgar, né? Julgar em si mesmo, julgar é de Deus, como está lá na carta de Tiago, em que é dito que Tiago registra isso lá. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir, referindo-se a Deus, claro. Julgar é de Deus, é da essência de Deus, né? Do Criador. Os outros, nós, quando proferirmos qualquer juízo, temos de saber que todo o nosso juízo de valor dos outros é sempre um juízo provisório. Porque nós todos somos alcançados pelo mesmo juízo, que é o único, que é o do único legislador e juiz capaz de, como diz lá Tiago, que pode salvar e destruir. Então, não nos compete julgar, Jesus também não estava julgando, mas ele estava o quê? Examinando condutas. Isso nós fazemos permanentemente e nós temos de fazer. Nós temos de saber se determinada conduta, nossa ou dos outros, está apropriada ou não a nós. Se nós, por exemplo, estou vendo aqui o Silvio, pai, teve os filhos dele lá. Se Silvio fugiu da imagem. Não vou te chamar para falar, não, Silvio. Se Silvio não pudesse, quem é pai, quem é mãe, quem é professor, quem assume em qualquer momento da vida uma posição, em qualquer instante da vida, pode ser até na rua com um estranho, uma posição de dar uma orientação qualquer, se não for capaz de discernir entre o que é melhor e o que não é, não poderá ele próprio caminhar no acerto. Então, nós precisamos ser capazes de fazer isso. Né? Então, quanto a isso, nós já compreendemos que Jesus fazia, sim, um juízo de valor daquela situação
deixando um ensinamento para a posteridade. Um outro aspecto, ainda dessa passagem do óbolo da viúva, é o seguinte: Jesus diz que a viúva, aquela senhora, que depositou 2 moedinhas lá na arca, ela teria tido uma atitude muito mais valorosa que a dos ricos, que depositaram somas grandes, mas que não lhes fazia falta, e ela eram as 2 moedinhas que lhe faltariam até para o sustento. Bom, quando Jesus diz isso, nós podemos concluir que aqui a ação dos ricos, a doação dos ricos, não tinha nenhum valor? Será que nós podemos concluir isso? Ou seja, ele diz que o que valia era o sacrifício da viúva. A gente pode concluir que a doação dos ricos, então, não tinha nenhum valor? Quem entrou e me cumprimentou foi a Regina. A Regina está aí? Para poder conversar comigo sobre isso? Não está? Acho que não. Estou aqui. Tá. Você quer conversar comigo sobre isso? Conversar conosco? Comigo não, conosco sobre isso? Ou seja, a doação... Oi? Pode falar. Pois é, a doação dos ricos. Lá, naquele momento, como vamos depois falar sobre em outros momentos. Que Jesus diz que a da viúva era significativa pelo sacrifício que ela fazia, quer dizer, era muito mais importante que a dos ricos. Nós podemos concluir que a dos ricos não tinha valor? Não, eu não concluo assim, não. Como você pensa? Eu concluo que todas elas têm valor. O que eu entendo é que ele diz que a da viúva tem mais valor. Não que a do rico não tenha valor, mas que tem mais valor a da viúva porque ela está dando do que está lhe faltando, ela não está dando a sobra, como os ricos dão a sobra, nesse caso que ele cita, né? O que Jesus faz realmente, não é, Regina? É uma comparação. Eu concordo com você. Ele faz uma comparação. Ele não está dizendo que não tenha valor. Aliás, essa questão, a gente já tem também que prestar atenção na questão das palavras. Porque muitas vezes nós vamos ler, mesmo em obras espíritas, né? Não tem valor, porque não teve sacrifício. Nós temos que ter cuidado com a relatividade das palavras e buscar a essência daquilo que resulta nas nossas ações. Se dessas doações, né, como nós temos hoje, vou dar um salto para o momento que a gente está vivendo, né? Nós, nesta pandemia, estamos vendo muitos ricos fazerem doações grandiosas em favor de tratamento, em favor da alimentação. Ora, à medida em que essas doações elas resultem num bem, ainda mesmo quando alguns façam até para chamar atenção, façam por marketing e tudo, se daí resulta um bem para as pessoas, é certo que elas têm o seu valor, né? Elas não estão desprovidas de valor. Podemos dizer, como acentua lá Jesus, que aquele que tem um esforço na sua doação, aquele que precisa de retirar até dividir o que ele precisa, é claro que há aí algo assim muito mais considerável, né? Há um valor muito maior, mas não é que não haja valor no outro. Se, por exemplo, eu tenho um pão, simplesmente tenho um pão, e tenho o companheiro do meu lado, tenho uma pessoa do meu lado que não tem nenhum, eu divido esse pão, e parece lógico, eu divido esse pão meio a meio ali
com a outra pessoa. Ninguém vai achar que deva ser diferente, pelo menos ninguém que tenha um sentido de solidariedade mínimo, né? Vai entender de forma diferente. Porém, se eu tenho, né, só para poder fazer assim um raciocínio aqui, né? Se eu tenho uma padaria, eu não vou dividir tudo, porque eu preciso manter aquele negócio, né? Então, ela tem uma atitude, no caso da viúva, tem uma atitude mais valorosa. Porém, há situações e situações. Jesus deu um ensinamento vendo uma situação particular, que é uma outra coisa que Kardec também chama muito a nossa atenção. Quer dizer, de uma situação particular, a gente pode tirar determinada conclusão e ensinamento, como Jesus fazia. Mas não pode, daí, extrapolar para toda e qualquer situação. Porque a doação, nós podemos vê-la das formas mais diferenciadas, né? Não há essa única forma de fazer doação. Então, qual a utilidade que vem dessa doação? É útil? Fez o bem a alguém? Então, isso tem o seu valor, inegavelmente. Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, ele, certa vez, colocou o seguinte, né? O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Então, o bem que nós façamos, mesmo que às vezes a gente nem tenha todo aquele amor, né? Tenha todo aquele empenho do sentimento, do coração, ele sempre vai ser a nosso favor. Sempre ficará entre aqueles que recebem um sentimento de gratidão que essa pessoa carregará. E dessa gratidão resultará em benefício para aquele que doa. Então, a gente não tem de ter receio, que a gente não está assim, talvez com aquele todo sentimento, todo amor ainda envolvido, e faça para a necessidade de fazer. A gente caminha, a gente aprendeu a caminhar engatinhando. E passou a andar com um passo firme, passou a poder correr. Assim também, na questão espiritual, a gente parte de coisas muito básicas, muitas vezes até forçado, e a gente vai fazendo e vai aprendendo a caminhar, né? Eu vou pedir para ler um texto aqui que eu achei muito rico sobre essa questão, e depois a gente diz até de onde é, porque é um texto muito interessante e às vezes a gente não se lembra talvez a gente não se lembre de onde ele sai. É sobre o emprego da riqueza. Eu fiz algumas supressões pequenas, só para facilitar a leitura e a compreensão. Emprego da riqueza. Diz lá, sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe expôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que haja dado, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza. Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não o tem. Dever, porém, igualmente imperioso e meritório é o de prevenir a miséria. Tal, sobretudo, a missão das grandes fortunas. Missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo gênero,
que com ela se podem executar, e com as fortunas se podem executar. Nem pelo fato de tirarem desses trabalhos legítimo proveito os que assim as empregam, deixaria de existir o bem resultante delas, porquanto o trabalho desenvolve a inteligência e exalça a dignidade do homem, facultando-lhe dizer altivo que ganha o pão que come, enquanto a esmola humilha e degrada. Então, embora, para comentar esse pequeno trecho aqui, embora a pessoa possa, e aqui diz, legitimamente tirar proveito da riqueza que tem, ela, ao facultar o trabalho, ela gera dignidade. Porque aquele que trabalha para ganhar o seu pão, ele se sente digno, enquanto aquele que recebe a esmola muitas vezes se sente humilhado. Seguindo, a riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu derredor. Ó vós ricos, que a empregardes segundo as vistas do Senhor, o vosso coração será o primeiro a descedentar-se nessa fonte benfazeja. Vossos nomes serão benditos na terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirá, como na parábola dos talentos: bom e fiel servo, entra na alegria do teu Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou o dinheiro que lhe fora confiado é a representação dos avarentos, em cujas mãos se conserva improdutiva a riqueza. Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é que naquele tempo e no país em que ele vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois, e nas quais as riquezas podem ser aplicadas utilmente para o bem geral. A todos os que podem dar, pouco ou muito direi, pois dai esmola quando for preciso, mas tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Esse texto, que é de uma atualidade formidável, ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Está anotado por Kardec como sendo de Fenelon, dado em Argel em 1860. 1860. Então, são aí 160 anos, não é isso? 160 anos desse texto, que é de uma atualidade formidável, né? Que é esse valor que a doutrina espírita carrega, que representa ainda um desafio para todos nós hoje. A gente vê desafios postos por Jesus há pouco mais de 2000 anos, e vê o que a doutrina espírita colocou, permanecem também como desafios. É onde a gente vê essa também relatividade, em de palavras, é uma relatividade do tempo. 2000 anos não representam quase nada nesse nosso progresso, quase nada. Tudo que foi posto lá permanece como desafio para nós hoje. Então, esse tempo é pequenino, nós permanecemos ainda com os mesmos desafios, saber empregar os valores que temos, sejam eles de qualquer tipo que sejam. Bem, um outro questionamentozinho que eu vou fazer aqui é que Jesus, então, ele exalta, ele valoriza a atitude daquela viúva que tirou até do seu próprio sustento para dar. Certamente porque ela acreditava no bom uso que seria feito daquele valor. E ela doa de coração, doa de todo o sentimento tudo que ela tinha. E Jesus exalta isso. Mas, também tomando
essa questão, este exemplo da viúva, nós podemos colocar isso como um exemplo a ser seguido de modo absoluto? Quem quer? Márcia, vamos lá, Márcia, me ajuda aqui. O que você acha? A gente pode colocar isso como um exemplo a ser seguido de forma absoluta? Brás, eu acho que sim, porque, na verdade, Jesus não é absoluta, quer dizer, desculpa, não é questão da absoluta. Eu acho que Jesus também quis mostrar aí a questão do apego, né? Do apego que a gente tem às questões materiais, de ver que, de repente, aquela que tem pouco, né, não tem tanto apego às questões quanto aquele outro que tem mais possibilidades, né? Então, assim, de forma absoluta, não, porque às vezes não tem condição mesmo. E essa doação aí, ele pode ter colocado no sentido do coisa física, né, do dinheiro. Mas essa doação pode ser de várias outras maneiras. Então, não é realmente só de forma absoluta que ele quis colocar isso. Você pode fazer a sua doação em outras formas, né, dado aquilo que você tem de precioso, que no caso dela estava representando esse dinheirinho que ela teria até para o seu sustento, o que ela tinha de mais precioso naquele momento ali. Então, uma atenção. Então, eu vejo dessa forma, não vejo... eu acho que ele quer mostrar para a gente isso, o apego também que a gente tem às nossas coisas, né? Ah, certamente, né? Esse, com certeza, é um dos ensinamentos que ele deixa, né? A gente precisa realmente se desapegar, até porque nós não somos donos de nada, né? Nós somos meros administradores dos bens, como dito ali antes, né? Que o Pai nos confiou. Nós somos meros administradores. Às vezes, mesmo aquele que detém uma riqueza, vem um vento e retira tudo dele e já era, porque não somos os donos, somos administradores. Então, nós precisamos mesmo aprender a não sermos prisioneiros mesmo, né? Mas o que eu quis dizer, Márcia, e você acho que chegou a compreender, assim, né? É que não é que Jesus toma assim para o rico, né? Nós acabamos vendo aqui nessa página do Evangelho o valor da riqueza. A riqueza tem o seu lugar, seu valor, que muitas obras só podem ser feitas com a acumulação de dinheiro. Não dá para fazer com moedinha contada. Não adianta nós contarmos nossa moedinha que nós não erguemos, por exemplo, nossa casa espírita. Nós não vamos fazer coisas que o mundo tem, que são que exigem um investimento altíssimo com moedinhas das pessoas. Então, a própria acumulação tem o seu lugar, mas há um ensinamento, e você colocou bem, né? A gente aprender a nos libertarmos, a não nos aprisionarmos aos valores materiais. Então, realmente, absoluto, não é isso. Mas é um ensinamento que, como também a gente falou anteriormente, né, aproveitando o ensinamento de Kardec, a gente não fazer de um exemplo particular uma situação que possa ser estendida a toda e qualquer situação. Não. Ali tem um ensinamento tirado de uma situação particular e nós devemos saber compreender isso, né? Veja, você com um pouco mais de dinheiro, você pode, como disse a página, às vezes se dar um emprego, dar um salário. Nós temos hoje, nessa pandemia, muitas vezes estamos diante daquelas pessoas que trabalhavam conosco e que elas não podem vir, por exemplo, à nossa casa. E quem pode deve fazer o quê? Mantém lá um valor para essa pessoa poder manter a sua dignidade, né, como se ela estivesse trabalhando. São situações e situações, sempre a gente adaptando, mas reconhecendo por princípio que, nada de apego aos bens materiais. E que, conforme você mesma disse, Márcia, nós temos uma infinidade de formas de fazer o bem. Não existe somente essa forma, né? Deixa eu... sim. Há uma coisa, inclusive, que não pode, em absoluto, permitir, como nós infelizmente vemos, o uso desse tipo de passagem, como a outras, né,
Tanto se nós procuramos, por exemplo, lá no Google sobre esmola, nós vamos encontrar a defesa desse tipo de passagem para que a pessoa possa ser chamada, ser estimulada a dar tudo o que tem em favor dos projetos da igreja. Isso absolutamente é inaceitável. Nós não podemos admitir como razoável que nós, na condição de pastores, sacerdotes, o que sejamos, nós concitemos, nós estimulemos pessoas, crentes da nossa fé, a doarem tudo o que têm com base nesse tipo de passagem, tomada de um exemplo particular, mal compreendido, por intenção ou não, para esse tipo de ação. Como nós já vimos acontecer, digo nós, da sociedade, nós já vimos esse tipo de situação sendo levada, inclusive, ao exame da justiça. Por que ao exame da justiça? Porque o nosso próprio Código Civil, aqui nesse reino de César, do qual nós temos de cuidar também, que também, onde estão também os nossos interesses, o nosso próprio Código Civil brasileiro, ele, lá no seu artigo 548, ele diz o seguinte: é nula a doação de todos os bens, sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Porque a sociedade organizada, ela não tem de estimular a geração de miseráveis. Então, a lei não admite que se possa doar tudo o que se tem sem reserva para a sua própria subsistência. Então, até no ponto de vista legal, não pode. E no ponto de vista do ensino de Jesus, não é essa a essência que ele quis dar. Tanto assim que Paulo entendeu de forma diferente. Paulo, numa carta aos Coríntios, que também está nas referências lá das elucidações evangélicas do Antônio Luiz Saião, lá na carta, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículos 12, eu peguei aqui os 12, 13 e 15, Paulo diz o seguinte: porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham... Era uma carta que ele fazia. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Como está escrito: quem recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta. Eu, inclusive, vou trocar a palavra igualdade, que está lá no Evangelho, né? Lá na carta de Paulo, eu vou trocar por equilíbrio, porque a palavra igualdade, ela assusta, né? Vamos dizer em equilíbrio, que busquemos o equilíbrio, se não quisermos ainda pensar em igualdade. Mas vejamos como que tudo permanece como um grande desafio para nós. E Paulo ensina aqui, né, que não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês sobrecarga. Então, não é a ideia, Paulo compreende a mensagem de Jesus, dessas doações, não com a ideia de que alguém vai ficar com sobrecarga e aliviar os outros. Não, busquemos o equilíbrio tanto quanto possível. E aquele que pode, diz lá o texto do Evangelho, lá de Fenelon, gere salário para a dignidade dos outros, né? Deixa eu... Não, vou mandar aqui. Ah, sim. No Livro dos Espíritos, há uma questão que também cita o óbolo da viúva.
é a questão 646. Está lá na terceira parte, né? Está no capítulo da lei divina ou natural, item o bem e o mal. Diz lá, pergunta lá Kardec, questão 646 de O Livro dos Espíritos. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, de outra forma, né? Será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? Será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. E aqui, como a gente falou antes, não vamos nos prender à questão das palavras, até porque logo lá a seguir está colocado de uma forma bem esclarecedora. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com outro o seu único pedaço de pão. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com outro o seu único pedaço de pão, do que o rico, que apenas dá do que lhe sobra, disse o Jesus a propósito do óbolo da viúva. E assim, então, né, para uma síntese final, né, desse nosso estudo, né, vamos considerar que dos bens da terra nós somos apenas administradores, não somos donos. Nada nos pertence efetivamente. Até porque esses bens podem, em qualquer momento, sair do nosso controle. Nós devemos dar sempre que possível e sem ostentação, sem esperarmos recompensa. Darmos com alegria, né? Darmos com prazer, pela satisfação de podermos cooperar, podermos ajudar. E ninguém precisa esperar ter muito para dar. Nada de achar, se eu ganhasse na loteria, eu ia fazer isso, fazer aquilo, né? Se eu ganhasse uma coisa qualquer aí, uma herança milionária, né? Até porque muitas vezes a gente pode vir até a ganhar um valor mais expressivo e esquecer da promessa. A gente primeiro ir cuidar dos nossos interesses, e quando vê, esqueceu já de que um dia prometeu, se ganhasse na loteria, na Mega Sena, iria fazer o bem para muita gente. Então, a gente faça com aqueles valores que a gente tiver. Se tiver um pouco mais, faça um pouco mais, se um pouco menos, faça com um pouco menos. E se não tiver também nada, faça com os outros valores, com seu próprio esforço, com seu tempo, com sua energia, com sua palavra, né? Que tanto maior será o nosso mérito, conforme está dito, foi dito várias vezes aqui, inclusive pelas irmãs que participaram, as amigas, as companheiras de trabalho aqui que participaram, também reconhecer o esforço daquilo que a gente faz, né? Que a gente pode dar, pode cooperar, pode ajudar das formas mais diferenciadas. Então, e lembrando aqui, para finalizar, há uma passagem que está lá nos Atos dos Apóstolos, em que Pedro e João caminham para entrar na igreja e há um coxo lá diante da igreja. E o coxo está lá pedindo, né, naturalmente. Ele era posto lá para isso, para pedir. Pedro vai passando, ele está pedindo, e Pedro fala para ele, olha, ouro e prata, dinheiro, ouro e prata eu não tenho. Mas o que tenho, isso eu te dou. Pedro faz uma coisa que certamente nós não vamos poder fazer. Pedro cura, claro, com as energias, né, do mais alto, cura aquele coxo. E ele entra na igreja com Pedro e João. Nós certamente não vamos poder fazer isso. Mas, às vezes, uma palavra,
será suficiente para levantar um caído. E isso nós todos poderemos fazer, podemos exercitar. Então, ouro e prata podemos não ter, mas doemos daquilo que nós temos. Márcia, como a gente tem um minutinho, a gente consegue colocar aquela canção? É uma canção que, inclusive, se não me engano, dizem que Chico Xavier gostava muito dessa música. Pode. É uma canção católica. A gente consegue colocar? Sim. Só para a gente encerrar. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dá do pouco que se tem ao que tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dá do pouco que se tem ao que tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas.